só ver o filme. Boa noite, pessoal. Bom ter vocês aqui com a gente essa noite. Hoje a gente vai conversar um pouquinho aí sobre PIF, né? Principalmente sobre as atualizações. Resolvi trazer para vocês aqui um pouco do que tem saído de artigo aí sobre o diagnóstico, sobre o tratamento. A gente sabe aí que os proprietários de gatos são super exigentes, né? E esses nossos pacientes também são às vezes meio complicadinhos. Então a gente tá sempre se atualizando, sempre indo atrás de coisa legal aí para passar para vocês. Hoje a ideia é passar um pouquinho de atualização, né? Já avisando vocês que vocês vão poder interagir com a gente, então vão mandando perguntinhas aí no chat já. No meio da apresentação a gente vai ter uma pausinha, então a gente consegue responder, e no final a gente tem também mais uma pausa para um pouquinho mais de pergunta, então vai interagindo com a gente, e qualquer coisa também, se não der tempo da gente responder todas as suas perguntas, no final a gente conversa no chat, beleza? Então a ideia hoje é no início aqui dar um remember aí, vamos lembrar um pouquinho sobre PIF, tá? Um basiquinho. A primeira coisa que eu preciso que vocês lembrem para a gente conseguir trabalhar melhor, né? Ainda mais que eu vou trabalhar com diagnóstico, é lembrar que vírus que é essa criatura que causa PIF, né? Então um coronavírus felino, e uma das coisas que mais dá trabalho para a gente viver com ele aí, tanto com os nossos pacientes quanto no diagnóstico, vocês vão ver que pega no pé da gente, é a capacidade de mutação. Talvez vocês já estejam aí em casa dando uma risada, né, desses chifres lindos, maravilhosos que tá nesse vírus, né? E eu coloco isso para vocês lembrarem mesmo, tá? Porque se a gente falar, tem uma capacidade de mutação, é um vírus RNA, blá blá blá, que sofre mutação não sei aonde, nananã, vocês esquecem. Então, acontece o seguinte, o vírus normalmente, né, ele é ali do jeitinho que ele tá, bonitinho, só com a capinha e tudo mais. Porque Zeus quis, a brincadeira que a gente faz aqui, acontece em mutações. Tem milhões de motivos, a gente ainda só tem algumas hipóteses na literatura, né? Mas acontece alguma coisa com esse vírus que ele sofre uma mutação lá no material genético. Para vocês não esquecerem, a mutação aqui do meu vírus, como eu sempre brinco, o vírus é meu, a mutação eu faço o que eu quiser. O do meu, ele vira o capiroto ou demoninho, dependendo da região aí que você tá me assistindo, né? Mas ele fica chifrudo. Então, só nisso a gente já tem uma diferença. Alguns animais que vão ter o vírus normal sem mutação, tem um tipo de apresentação. Outros, os que têm a mutação, têm um outro tipo de apresentação. A gente precisa lembrar disso para o diagnóstico, tá bom? É muito importante para a doença também. E a gente já vai começar aqui usando essa informação nesse momento, ó. Então, o coronavírus, o normal, sem chifrinho, tá? Estão vendo ali que tá na caixinha de areia? Sem chifrinho. Ele vive no intestino dos gatos. E então, eles eliminam o vírus principalmente nas fezes. Existem outras formas, né? Mas a forma mais comum é nas fezes. E como o gato faz xixi, e faz cocô na caixinha, quando ele vai eliminar, o vírus nas fezes, é na caixinha de areia. Então ele enche a caixinha de areia com o vírus. E lembre, coronavírus entérico. É o carinha que mora no intestino. Não falei nada de PIF até agora. É o cara que mora no intestino e que sai no cocô. Só isso. O que acontece? Vem o coleguinha ali que mora com ele, que tá no abrigo, que é na casa ou qualquer outro lugar, e ele também vai usar a caixinha de areia. Gato, quando usa a caixinha de areia, tem mania de cavar, né? Eles geralmente fazem um buraquinho ali pra fazer um cocôzinho deles antes. Com isso, eles acabam encostando em resquício de fezes ali que tá contaminada com o vírus. O que o gato faz quando sai da caixinha de areia? Vai tomar banho. E ele vai lamber as patinhas lá que tiveram contato com o vírus. Só nisso a gente já tem a contaminação, que é oro-fecal. Então ele se contamina ali, com as fezes do outro gato e acaba ingerindo esses vírus. De novo, eu não tenho nenhum chifrinho nessa caixa. Então é o coronavírus entérico, o cara que não tem mutação, ok? Ele se contaminou. E aí, contaminando com o coronavírus entérico, ele tem 3 opções, para seguir com a infecção. Ou ele é resistente à infecção, o cara tem uma imunidade maravilhosa, e ele nem se contamina, o negócio passa reto, 5 a 10% mais ou menos dos gatinhos podem fazer isso. Então ele tem um contato com o vírus, mas não faz diferença nenhuma, simplesmente passou reto, como se ele nunca tivesse tido isso na vida. Alguns outros gatos fazem infecção transitória, então 70% mais ou menos do que tem contato,
Transitória é, eu vim, me contaminei, o vírus mora dentro de mim um pouquinho, daqui a pouco ele vai embora e eu não tenho nunca mais, tá? E a última opção aí, né, é a infecção persistente. Então o cara tem contato, o vírus passa a ficar no intestino dele e fica ali para sempre, tá? Nesses 3 casos, né, no resistente não chega a ser tanto, mas nos casos verdinhos aqui, né, que tem a transitória ou persistente, o que o gato pode vir a apresentar de sinal clínico é diarreia. E só, é um vírus que vive no intestino, ele incomoda uns enterócitos, ele dá diarreia. E só isso. Não falei de PIF até agora, não mostrei nenhuma mutação e os gatinhos só tiveram isso, tá? Isso acontece muito, principalmente em gatos que vivem em colônia. Quem já viu aula minha antes sabe que para ter uma colônia de gatos eu preciso de 5 gatos. Posso apostar que você deve ter pensado 40 gatos. Não é necessário. 5 gatos já é uma colônia de gatos. Em colônias de gatos, as doenças virais são muito mais comuns, como, por exemplo, né, a infecção pelo corona. Numa colônia de gatos, então, a partir de 5 gatos, 80% dos gatos têm corona ou já teve corona no intestino. De novo, eu não falei PIF, eu falei corona só, tá? Então, 80% desses gatos, né, de uma colônia podem vir a ter sinal clínico de diarreia. Tá, e por que você está falando tudo isso até agora se a gente está falando da aula de PIF? Você falou que não é nada de PIF. Porque o último caso tem a ver com PIF. Agora eu tenho o vírus mutado, eu tenho o demoninho, o capiroto, o jeito que vocês quiserem chamar aí, tá? Mas que vocês lembrem, só 1 a 3% dos gatos vai sofrer a mutação ali no vírus, tá? Vai ter algum fator ambiental, genético, do intestino do gato, alguma coisa vai acontecer com esse vírus e ele vai sofrer a mutação. Quando ele sofre a mutação, que é criar os chifrezinhos dele ali, aí sim o gato tem PIF, tá? Então, 1 a 3% dos gatos que têm contato com o corona entérico sofrem mutação e desenvolvem sinais clínicos de PIF, tá? Isso é muito, 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 muito importante, tá? Porque a gente tem que entender que o corona está muito presente em qualquer colônia de gatos. Então, a gente tem que lembrar, por exemplo, de um criador. É uma colônia de gatos, tá? Ele duvido que tenha menos que 5 gatos num criador. Num abrigo, tem mais que 5 gatos. Numa casa, que muita gente tem colônia em casa, eu tenho mais que 5 gatos. Muitos têm corona. 1 a 3% deles podem desenvolver PIF, tá? Isso é importante que eu vou encher o saco de vocês quando a gente chegar em diagnóstico, tá bom? Aí, beleza. Se é o meu carinha, que é 1 a 3%, tá? A gente vai entender agora como é que realmente a PIF vai acontecer. Então, essas células aqui, né, pensem que é os enterócitos, então a célula do meu intestino. E tá ali cheio de coronas, né? Eu tô só com um gatinho infectado por corona. Esse cara, se só se manter assim, ele vai ter diarreia. Mas, se de novo, porque Zeus quis e mandou um raio mutagênico, né, aconteceu alguma coisa que esse vírus sofre essa mutação, ele vira realmente o demônio, e por isso que eu falo que ele é demônio, não só porque a doença é maligna, né, mas ele vira, né, um todo-poderoso. E a primeira coisa que ele faz é ficar mais atraente, né, ele fica chamando a atenção dos macrófagos. Aí a gente pensa, nossa, isso deve ser legal, né? Ele vai chamar a atenção do macrófago, o macrófago é célula de defesa, e vai defender o corpo. Não, ele é bem inteligente. Ele chama o macrófago para fagocitar ele, e ele é fagocitado, mas o objetivo dele é pegar carona. Ele pega carona dentro do macrófago e o objetivo dele é chegar nos linfonodos periféricos, porque o macrófago vai levar tudo que ele fagocita para lá para tentar defender o corpo. O macrófago está sendo enganado, tá? Chegando no linfonodo periférico, esse vírus mala vai achar a comida preferida dele, digamos assim, né? Ele vai entrar nos linfócitos. Mas daí ele é muito mais inteligente ainda para entrar no linfócito, ele fica louco de feliz com essa situação e contamina uma pancada de linfócito, porque o linfonodo periférico tá cheio de linfócito, tá? E com isso ele consegue carona para ir para o corpo inteiro. E daí a gente chama que esse animal vai estar em viremia, né? Porque o vírus está disseminado no corpo inteiro desse animal, tá? É assim que o vírus consegue sair do intestino e ir para o corpo todo do animal, tá? Aí o que acontece, né? Pode acontecer o imunocomplexo. É um nome difícil, mas não é tão difícil de entender. É um complexo entre a parte imune, que seria os anticorpos, e o vírus, tá? Então aqui é o nosso vírus mutado, porque está circulando no corpo, tá? Esse aqui é um vaso sanguíneo,
E esse imunocomplexo, eu brinco que ele é meio batatão, assim, ele é grandão, tá? Ele vira uma coisa grande ali, e quando ele chega em vasos menores, né, ele acaba entupindo o vaso, né? Ele trava no vaso. Quando trava no vaso, vem um monte de mensagem assim: pegamos o desgraçado do vírus e vamos matá-lo. Sistema imune, venha com tudo, tá? E tem um monte ali de respostas para isso. Vem o sistema imune, só que ele fala assim: eu vou matar uma formiga com uma bomba atômica. E ele joga uma baita de uma porrada em cima desse vírus, tá? Ele até mata o vírus. Só que junto, como o vírus estava travado dentro de um vaso, ele faz uma vasculite, ele também inflama o vaso, porque ele jogou uma bomba atômica no meio de um vaso, tá? O que acontece com a vasculite? Esse vaso fica mais permeável, tá? Porque em vez do vaso ser fechadinho, ele começa a ter buracos. Um vaso com buracos começa a vazar água, tá? Então, começa a fazer efusão. Aí a gente já tem o primeiro sinal clínico da PIF, né? O mais comum que todo mundo, sempre que vê um gato com efusão, pensa em PIF. Já é uma boa dica para vocês. Nem sempre é, pelo amor de Deus. Gato faz efusão por outras coisas, tá? Mas é um sinal que a gente sempre lembra de PIF, né? É um dos diagnósticos diferenciais para efusão dos felinos. Só que, né, tem um quadradinho ali já dando dica para vocês, em amarelo ali em cima, mas eu falei alguma coisa até agora que o vírus fez? Além de ser atrativo para o sistema imune? Não, né? Eu não falei assim, o vírus vai lá e destrói tal coisa, o vírus vai lá e judia de alguma coisa. Não, o vírus engata num vaso e o sistema imune explode o vaso e causa vasculite. E o primeiro sinal clínico é decorrente do sistema imune. Então, preciso contar para vocês que a PIF tem a ver com uma doença imunomediada. É o próprio corpo surtando com essa invasão viral. Lógico, não é só uma imunomediada, né, sozinha, que nem a gente acostuma. Tem a culpa do vírus. Mas quem mais faz problema é o próprio sistema imune, tá? E é ele que vai dar as nossas primeiras clínicas aí, né? Como, né, uma efusão abdominal, mas pode ser no tórax, pode ser no pericárdio, pode ser em qualquer cavidade que ele queira, né, que aconteça esse tipo de vasculite, vai ter líquido ali e vai dar uma clínica diferente. No abdômen, geralmente, o proprietário vai ver, né, e tal, mas no tórax pode ser uma dificuldade respiratória, no coração pode ser mortes súbitas, né, se vai tamponar esse coração, então já dificulta aí a doença, o diagnóstico por causa disso, né? Mas tem um outro padrão também de PIF, que é a seca. E o que acontece? Pensem, por exemplo, que essas células aqui vão ser as células do intestino, né? Mas agora tá no meio do intestino, no meio da muscular ali, tá inteiro no intestino, não tá lá só na mucosa causando uma diarreia. É o vírus mutado, ele entrou no meio de qualquer célula ali, tá? Só que ele tá na célula agora, ele não tá no vaso. Mas mesmo assim, o sistema imune tenta atacar ele. E vai puxar anticorpo, vai puxar célula de defesa e vai explodir esse vírus também dentro da célula. Só que quando o vírus está dentro da célula, ele não vai causar vasculite, ele vai causar uma inflamação ali naquela célula. E vai causar algumas lesões nesse lugar que foi atacado. Essas lesões a gente chama de lesão piogranulomatosa. Para quem já viu alguma necrópsia de gatinho com PIF ou uma lápara ou alguma coisa assim, ela não é tão difícil de identificar. É o que a literatura fala de pingos de vela. Parece vários pinguinhos de vela, tá? É daí esse tipo de lesão. Esses pinguinhos amarelos ali, ó, são as lesões piogranulomatosas. Para quem já se animou, essas lesões não aparecem no ultrassom, nem em outros exames assim. Só aparece uma inflamação do tecido, tá? Né, a gente vai ter sinal clínico daquele órgão afetado. Então, se acontecer isso no intestino e ele está inflamado, pode ser diarreia. Se acontecer no rim, vai ter sinal clínico do rim. Se acontecer no sistema nervoso, eu posso ter convulsão. Se acontecer, né, no coração, eu posso ter uma inflamação no coração, no pulmão, depende do tecido onde está acontecendo esse tipo de lesão, depende onde o vírus tentou se esconder e onde o sistema imune foi lá atacar ele com tudo e deu esse tipo de lesão. Então, os gatos podem ter tanto a úmida, né, a PIF úmida, que é essa com efusão, quanto a PIF seca, que seria essa com as lesõezinhas piogranulomatosas, então a gente não tem líquido em nenhum lugar, a gente tem inflamações nos órgãos, ou ele pode ter a mistura das duas, ter a seca e a úmida junto. Aí já complica todo o nosso diagnóstico, né? Já dá uma loucura na nossa cabeça por causa disso. Às vezes o gato tem efusão, às vezes ele tem inflamação, às vezes ele começa no intestino, vai pro rim, vai pro fígado.
é uma confusão às vezes pra gente diagnosticar. Por isso a gente tem que estar muito ligada no diagnóstico, tá? E agora a gente vai dar uma pausinha, né? Porque eu falei um montão e rápido aí pra vocês darem uma respirada fundo. Mandem mais perguntinhas enquanto isso também aí, né? Já vamos ver o que vocês mandaram pra gente conversar um pouquinho. E pra vocês tomarem uma aguinha também. Posso tossir? Aqui tem uma aqui, ó. Quais as causas que levam o coronavírus à mutação para PIF? Vou voltar, tá? Tá bom. Um pouquinho. Então, quais as causas Da mutação do que corona. levam o coronavírus à mutação para PIF? Tarciane. Tarciane. Tá. Vou voltar. Oi, de novo. Tudo bem? Tivemos uma pergunta aqui da Tarciane. Quais são os motivos, né, que vão causar essa mutação que eu tanto falei, né? Que é do corona entérico acabar virando o corona ali endemoniado, né? O da PIF mesmo, o corona que causa a PIF. Então, Tarciane, a gente tem na literatura algumas hipóteses hoje em dia, né? Tem alguma suspeita de alteração genética, porque a gente tem os persas e os bengals tendo mais PIF do que outras racinhas. Algumas alterações ambientais, por exemplo, gato demais no meio ambiente, né? Isso em geral não é bom para vírus, porque a replicação fica muito alta e quando eles começam a replicar rápido demais, a chance de ter erro nessa replicação é grande também. Então, colônias de gato são um risco alto para mutação, porque a replicação é mais alta porque tem gato demais por metro quadrado, né, para ter replicação lá dentro. Tem heterócito livre disponível, tá? Tem mais algumas hipóteses ambientais e mais algumas coisinhas assim. Esse vírus é meio complicadinho assim mesmo, tá? Se vocês quiserem aprofundar um pouquinho mais no vírus também, a gente vai ter mais informações disso no curso de doenças infecciosas dos felinos, tá? Que hoje a gente está divulgando ele aqui um pouquinho. A gente aprofunda um pouquinho mais. Hoje eu não consigo né, explicar tudo tintim por tintim, senão a gente dá quase que a aula inteira e a aula inteira é bem maior, tá? Mas vai ser mais por aí, assim, as causas que se fala mais hoje em dia, né, é tanto a genética, né, dessas raças, por acontecer mais neles, né, e também os fatores ambientais, o estresse, a má nutrição, a imunidade meio ruim, ela também vai atrapalhar um pouquinho, tá? Eu sei que é um pouco confuso, porque a gente fala, né, a imunidade que faz o sinal clínico e a imunidade ruim, então faria com que o vírus entrasse mais fácil. Pior que tá? É confuso da gente entender isso mesmo. A imuna é um pouco complicada nesse sentido. Mas seria a imunidade ruim, é mais fácil dele entrar nesse corpo, né? E conseguir fazer uma replicação viral mais alta, alguma coisa assim. Mas hoje em dia não tem assim uma causa. É isso, tá? O que se tem é essas suspeitas, então a gente já orienta para os proprietários, né? Reduzir estresse, melhor nutrição, melhorar a imunidade desses animais, diminuir a quantidade de animais aglomerados, né? Só nisso a gente já ajuda a prevenir também as mutações e prevenir a PIF nesses animais, beleza? Se forem tendo mais dúvidas, a gente conversa de novo agora no final da aula, mas vão mandando aí, que daí a gente conversa depois, beleza? Então a gente vai continuar um pouquinho aqui. Como a gente já conversou, né, desses pontos importantes que eu queria de vocês, né, que é comum a infecção do corona, que a PIF é causada pela mutação e como ele causa, né, os sinais clínicos, agora sim eu posso entrar em diagnóstico, porque eu já baseei vocês pra gente trabalhar um pouquinho nisso, tá?
E a primeira coisa que eu trago é esse cara aqui, esse gato, com medo de vocês. Porque existe uma frase, nem é nova, 1995, mas infelizmente é atual, pelo menos na minha rotina aqui, né, para Curitiba, não sei para o resto do Brasil, mas para Curitiba eu ainda pego muito isso. Mais gatos já morreram de falsa interpretação dos resultados dos testes de anticorpo do que da própria doença. Então, mais gato morre de diagnóstico errado do que de PIF. Isso é um absurdo, tá? Isso é um baita de um absurdo e é o que eu mais fico nervosa com isso. Quando eu trabalhava mais frequente, porque agora eu tô mais no doutorado, mas que eu ficava dia a dia, né, ali na clínica, uma vez por semana me ligavam um proprietário desesperado, quase chorando, dizendo que o proprietário o veterinário queria fazer eutanásia no gato dele, porque o gato tinha PIF, né? E era com base numa sorologia, já vai ter meu surto mais pra frente, tá? Com isso. Eu pedia pro gato vir, né, pra gente, não vou atender pelo telefone, e a gente fazia uma avaliação e o gato tinha qualquer outra coisa, menos PIF. Tá? Então a gente precisa saber mais da doença antes de sugerir uma eutanásia, antes de fechar um diagnóstico tão cruel quanto a PIF, tá? A gente precisa ter responsabilidade sobre o diagnóstico que a gente faz, entender os exames que a gente está pedindo. Que eu sempre falo nas minhas aulas, a gente não trata papel, ok? Então se vem um papel escrito uma coisa, você tem que olhar para o papel, olhar para o exame físico, olhar para o gato, olhar para o proprietário, para a anamnese, para o mundo daquilo tudo, para daí falar, talvez seja tal coisa, tá? Nenhum diagnóstico é fechado só num papel. Ele ajuda muito, mas não fecha nada, ok? Então vamos trabalhar um pouquinho nisso. O que eu falo muito quando eu dou aula de PIF é que a gente, assim, para fechar o diagnóstico da PIF, precisa montar um quebra-cabeça, tá? E é literalmente um quebra-cabeça, porque quebra a nossa cabeça pra gente fechar, tá? A primeira parte do diagnóstico, de qualquer diagnóstico, é um histórico, tá? Eu preciso fazer uma anamnese direito, saber a epidemiologia daquela doença, tá? Então, aqui para PIF, por exemplo, a maior quantidade de casos de PIF está nos gatinhos de até 1 ano, até 2 anos, depende um pouquinho da epidemia de cada lugar, mas em geral são gatos jovens. 10% dos gatinhos que fazem PIF que são os idosos, que realmente vai ser o gatinho com mais de 10 anos. E eu não falei do cara dos 2 aos 10 anos. Então, se seu paciente tem uma clínica de efusão, mas ele tem 6 anos, é mais fácil ele ter outra doença do que PIF. Não vou dizer que não é, até eu fechar todos os diagnósticos, mas é muito mais raro. Então, só de eu saber a idade do paciente, eu já começo a pôr uma pecinha no meu quebra-cabeça. Então, o histórico de idade tá batendo. Mais um histórico, ele veio de abrigo, ele mora numa colônia, ele é de um criador, tá? Porque aqui no caso da PIF, independente se o criador é bom ou não, é muito comum eu ter o corona, né? Então, ele tem esse risco, 1 a 3% dos gatos de um criador pode desenvolver uma PIF sim, tá? Mesmo que ele cuide muito e tudo mais. O vírus é meio chato de eliminar do ambiente, então, mesmo com higiene e tudo mais, tem o risco, tá? Então, gato de colônia, gato mais jovem, né? Ou bem mais velhinho. Gato que passou um estresse considerável agora há pouco tempo, como a gente falou, piora o sistema imune, pode ter um pouquinho menos de defesa ali na entrada do vírus. É um persa, é um bengal, que são as raças mais predispostas. Então, a gente vai somandinho. Os Maine Coons também são um pouquinho mais predispostos, tá? Então, a gente tem que já pôr a nossa primeira pecinha. Fechei PIF porque é um persa com fusão? Não, é a primeira pecinha. Segunda peça, sinais clínicos. Tudo bem, quando a gente vê uma efusão, né, torácica, pericárdica, abdominal, a gente fala, é PIF. Preciso contar para vocês. Tem artigo mostrando assim, né, que fizeram epidêmio de uma clínica de todas as efusões que chegaram. Só 50% delas é PIF. Aí você pode me falar, mas em 50% dos casos eu acerto. Sim, em 50% você erra, ok? Então, efusão não é sinônimo de PIF. Aí é meu surto psicótico. Se vem um cachorro com efusão abdominal, eu aposto que vocês pensam em doença hepática, em cardiopatia, numa neoplasia, em alguma outra doença abdominal, torácica, qualquer outra coisa. Numa peritonite séptica, tá? Se vem um gato, todo mundo, é PIF, e para o diagnóstico ali, só porque tem um líquido no abdômen, tá? Não é assim que funciona. Os sinais clínicos são a segunda pecinha. Tem efusão? Sim, eu vou pensar em PIF, mas também vou pensar nas outras clínicas. Tem né, de novo, ó, juntando com a pecinha do lado. É persa, tem efusão, né, e tal.
vou ajudar. Mas, por exemplo, é um persa inflamado, né? Tem intestino inflamado, um rim inflamado, tem feito umas febrinhas por aí, né? Não tá fazendo sentido e ainda é meio jovenzinho, tem 1, 2 aninhos. A anteninha da PIF acorda, tá? Mas é um persa de 6 anos com diarreia, é mais fácil ele ter doença intestinal, tá? Tem um pouco de efusão, pode ser um linfoma, tá? Pode ser outras doenças, então eu tenho que ir pensando aos poucos. Nossa terceira pecinha, se tem líquido, eu preciso mandar para análise. Não se tira líquido para jogar fora, ok? Entendo quando é o proprietário que não tem dinheiro para nada. Pagar a consulta e a drenagem foi o máximo que ele chegou ali, tá? Mas se ele tem dinheiro, eu preciso mandar para análise, tá? Se for para análise, para ser PIF tem que ser um exudato asséptico. Se tiver bactéria, não é PIF, tá? Só que a peritonite séptica, né, que é por bactéria, ela dá o mesmo líquido, ela dá a mesma cara, tá? Então vai ser amarelinho, bem proteico e tudo mais, tá? Se o bicho ainda não tá com pus no abdômen, o líquido é muito parecido. E a séptica também vai dar febre, como a gente tem na PIF, né? Como é uma doença imunomediada, é muito comum ela dar febre junto. Então fica difícil de eu identificar. E se é um gato que é pra rua, e ele pode ter tido briga com alguém, se machucado numa grade, qualquer outra coisa, gato quando briga, uma baita de uma mordida na barriga, às vezes não aparece no pelo dele, tá? Então vai entrar bactéria lá com aqueles dentes caninos de gato cheio de bactéria, assim, tipo, pá, dentro do abdômen, né? Injeta uma bactériazinha ali, né? E às vezes o proprietário nem vai ver aquela lesão, porque o gato ficou 3 dias fora de casa, quando voltou já tinha fechado, ele lambeu ali, limpou tudo, e um tempo depois ele começa a apresentar aumento de abdômen, líquido abdominal e febre, vem pra você. Você drena e tem cara de PIF, você fecha a PIF. Você vai fazer o quê? Dar corticoide pro gato pra melhorar a PIF e ele tem séptica, você mata o gato de sepse. Ó que lindo, tá? Então, líquido tem que se analisar, não é pra jogar fora, ok? Então, tem que ser um exudato asséptico. Meu 10º surto com PIF, tá? Eu não aguento mais receber mensagem disso, ok? E me dá uma coceirinha, assim. Eu até entendo quando é a primeira vez que manda, mas se você mandar 2 vezes seguida a mesma coisa, eu vou ficar brava. O pessoal só me manda assim, ai, Carol, acho que tô com um caso de PIF. Daí eu, pacientemente. Por quê, né? O que aconteceu? Espera a pessoa me falar, né? O histórico batendo, exame físico, né? Qualquer outra coisa. Não, tô com alteração, né? A albumina globulina tá dando menor que 0,5. Deu, e que mais? E daí já vem aquela coceira interna, né? Que mais além disso? Não, só isso. Né? Gente, isso, de novo, é um papel escrito que a albumina e a globulina, numa relação matemática, estão menores que 0,5. Isso só quer me dizer que no sangue do meu paciente tem mais globulina circulando do que albumina. E por que a gente pensa em PIF? Porque a globulina, né, a proteína ali, é anticorpo. Como é uma doença autoimune, é normal eu ter anticorpos altos. Então, na PIF, até que é comum a globulina estar mais alta. E por isso a relação pode dar ali menor que 0,5. Mas tem mais milhões de motivos para um gato ter a albumina globulina menor que 0,5. Um dos motivos, por exemplo, colangite linfocítica. É uma alteração no fígado, que inflama o fígado. Então, posso ter líquido livre, posso ter febre, e ela é autoimune. A globulina também aumenta, tá? Então, eu posso estar só com uma doença no fígado, que tem a ver com autoimune, por isso globulina alta, com fígado inflamado, com líquido, e não é PIF. Então, essa pecinha sozinha não serve para nada, ela serve somando com os outros. E quando essa relação não está menor que 0,5, não quer dizer que não é PIF, tá? Dependendo da fase da doença que o paciente está passando, ele tem alteração disso, tá? Já tive vários pacientes que a gente foi fazendo check-ups, né? E acabava vindo albumina globulina junto no check-up, que era certeza que era PIF, e ela ficava indo e vindo. Às vezes estava mais alta, às vezes estava mais baixa, às vezes estava igual e ia alternando, tá? Isso com diferença de 2, 3 dias. Então, você pegou seu paciente com PIF numa fase que tá, né, ficando ali diferente, não quer dizer que ele não tenha PIF, tá? Então, quando ela está menor que 0,5, ela é mais uma peça do nosso quebra-cabeça, beleza? Mais uma peça seria exames complementares.
É importante. Alguns gatos com PIF, principalmente na seca, podem ter só sinal neurológico. Então o gato começa a convulsionar, a andar esquisito, a ter sinal neurológico que não bate com coluna, não bate com mais nada, tá andando estranho, tá tropeçando. O gato não tropeça, porque eles são muito chiques para tropeçar, ok? Então, às vezes, por exemplo, uma ressonância vai ser um exame complementar para PIF. Eu sei que é complicado, é bem mais caro, muitas cidades não são disponíveis, mas sim, pode ser um exame, quando eu tenho sinal neurológico. Uma avaliação de líquor, né? Pode ser um exame, porque eu não sei que ele tem PIF até eu identificar o vírus em algum lugar. Se ele só tem sinal neurológico, pode ser um monte de outros diagnósticos diferenciais. Uma análise de líquor vai me guiar um pouquinho melhor nisso, tá? Uma biópsia, às vezes, o gato vai ficar com sinal de intestino muito tempo, ou de fígado muito tempo, e eu acho que é uma tríade. Eu vou levar esse gato para uma láparo, vou coletar a biópsia, né, ou as lesõezinhas ali, né, vou abrir e vou ver que tem piogranulomatosa. Daí já dá aquele infartinho interno, né, que você já pensa, tem mais cara de PIF, mas você manda para biópsia, não vai fechar diagnóstico porque tem cara de PIF, tá? E vem compatível com PIF, tá? Então, às vezes, uma biópsia, uma ressonância, outros exames podem ajudar. O ultrassom aqui, que nem eu falei, não aparece a lesão piogranulomatosa, mas ele vai mostrar fígado, rim, intestino inflamado. Fechou com outras pecinhas, tem mais carinha de PIF, tá? Então, tudo vai se ajudando. Até agora não disse nada que fecha diagnóstico, são pecinhas somando. Tem o teste de Rivalta, né, para quem já ouviu falar dele, a gente faz geralmente no chuncho ou para, né, acumulador, abrigo e coisas assim. É aquele teste que a gente faz no tubinho de ensaio com vinagre, né, e a gente põe uma gotinha da infusão. E daí já é meio até bruxaria. Se a gotinha sair linda, maravilhosa, perfeita e redondinha, tem cara de positivo. De novo, tem cara de positivo. Não quer dizer que é PIF, ok? Mais uma pecinha a ser somada com o resto. A gente faz esse teste quando a pessoa não tem dinheiro pra nada, porque a gente rouba o vinagre da mãe, né? E pega uma gotinha da infusão ali que você já drenou e testa ali pra fazer isso. Importante lembrar, também dá positivo quando o líquido de infusão é de linfoma ou de peritonite séptica, tá? Então, importante, se der positivo no Rivalta, eu tenho 3 possíveis doenças, a PIF, a séptica e o linfoma. Então, se as outras pecinhas não respondem, né, quem desses 3 é, eu vou precisar investigar mais, porque eu ainda tô em dúvida de 3 diagnósticos, ok? Então, às vezes soma, às vezes confunde mais, depende muito. Um outro exame que é assim, esse dá pra dizer que fecha, tá? Se eu fizer um histopato, né? Então, coletei biópsia do intestino, que nem eu falei, do fígado, de algum lugar ali, mandei pro laboratório. No histopato, eles conseguem dizer pra gente, olha, essas lesões são compatíveis com peritonite infecciosa felina, tá? Porque tem um padrão melhor no tecido ali pra falar isso, ok? Daí ele consegue fechar diagnóstico. O histopato fica complicado porque geralmente eu vou pegar um filhote, eu já tive paciente de 2, 3 meses, é difícil mandar para uma biópsia um paciente desse. Quando eles vêm, às vezes eles estão com uma clínica muito ruim, ou estão com uma febre que não passa, já tem sinal neurológico. O proprietário às vezes não quer investir num paciente que está uma semana com ele, alguma coisa nesse sentido. E às vezes realmente ir para a cirurgia debilita muito eles, né, pra gente conseguir uma amostra aí. Então, é difícil a gente fechar diagnóstico por histopato, às vezes fecha em necrópsia, né? Mas eu não acho que necrópsia fecha diagnóstico, porque eu sou clínica, então o paciente tem que estar vivo pra mim, né? Os patologistas que me perdoem, mas pra mim ele tem que estar vivo pra eu fechar diagnóstico, né? Pra eu ficar feliz, pelo menos, com isso, né? Então, durante a vida é um pouco difícil a gente fechar o diagnóstico em histopato. Mas se por acaso, né, você estava achando que era mais linfoma, que era uma tríade, uma colangite, e acabou fazendo uma biópsia, você pode fechar diagnóstico nisso também, tá? Aí vem o meu surto psicótico, meu ciricutiquinho interno aqui, ok? Que é a maldita sorologia, tá? Eu não sei porquê, ninguém me explicou até hoje. Os laboratórios me colocam que sorologia é sorologia para PIF, tá? E agora vocês vão conseguir entender por que eu tenho um surto psicótico. Lembram que eu falei lá no comecinho da aula que numa colônia 80, 90% dos gatos podem ter o coronavírus entérico, ter uma diarreiazinha, ter infecção persistente e tudo mais. E lembra que eu falei que eles não têm PIF, eles têm o corona entérico, sem mutação. Então, no máximo, eles vão ter diarreia. Esses caras fazem sorologia positiva para corona, tá? O cara que tem PIF também pode fazer sorologia positiva para o corona mutado.
o exame não diferencia os dois. Então, se vier positivo numa sorologia, eu jamais vou saber se é um corona entérico, não mutado, causando diarreia, somente diarreia, ou um corona mutado, causando PIF. A sorologia não diferencia esses dois pacientes. Além disso, o que mais me irrita também é que se ajudasse assim, né? Tipo, título alto é muito mais condizente com PIF, título baixo é ruim. Qualquer caca desse sentido. Mas não, tá? Toda a literatura que a gente tem para PIF diz que sorologia não tem um padrão, não tem uma estatística, não tem um padrão assim de resposta se é PIF. Então tem paciente que tem altíssima e só tem o corona entérico, jamais vai ter PIF. Ele tem uma sorologia altíssima por anos e nunca vai morrer de PIF, porque ele só tem o corona entérico. E tem paciente que não tem sorologia e morre de PIF. E a gente fecha o diagnóstico. Sorologia não serve pra nada. Só pra gente arrancar os cabelos de nervoso, porque o proprietário vai ficar desesperado. E a gente gastar dinheiro. Gasta dinheiro analisando líquido, gasta dinheiro melhorando seu paciente. Mas não faz sorologia, porque a resposta dela não serve pra nada, ok? Parem de fazer isso. Por isso que ela tá aqui uma pecinha do quebra-cabeça que não encaixa no meu outro quebra-cabeça. Ela é uma peça aleatória, ela serve para epidemia de gatis. Quando você quer ali ter um montão de gato e ver se aquela galera ali tem corona circulando nessa colônia, eu posso fazer sorologia. É um estudo epidemiológico, ok? Não é um teste diagnóstico para doença, ok? Lembrem disso, parem de pedir, pelo amor de Deus, tá? E mesmo vindo com aquele monte de coisa embaixo, né? De tipo, tem a ver com título alto, é mais blá blá blá. Mentira aquilo, tá? Na literatura não tem nada daquilo. Esquece aquele negócio. E se o proprietário vir, tenta convencer ele do contrário. E a pecinha nova, que é a que eu vim conversar com vocês hoje, para atualizar vocês, finalmente a primeira atualização, é o PCR para PIF. PIF de verdade, não para corona, é para PIF. Então é o PCR específico quando o gato tem PIF. Quando saiu esse exame, eu fiquei louca de feliz e falei, graças a Deus vai ser mais fácil dar aula agora, porque agora eu tenho um teste de PIF. Agora é específico, quando esse der positivo, é positivo mesmo, e quando eu tiver um gato com PIF, eu fecho o diagnóstico. Eu vim contar pra vocês que não é bem assim, tá? Como eu disse no começo, papéis não resolvem a nossa vida, raciocínio resolve, então a gente tem que pensar. Então a gente vai começar a pensar em cima desse teste agora, ok? Então, tem o teste desenvolvido para isso, tá? O teste vai procurar o vírus mutante. Então, tá aqui, ó, bonitinho, chifrudo, lindo, maravilhoso, pra gente achar o chifrudinho, ok? Então, o teste vai procurar ele. Ai, que lindo agora, fiquei feliz. Então, quer dizer que vai dar positivo. Nem sempre, tá bom? A gente precisa entender o que um PCR faz para daí entender porque esse teste pode dar errado. Não é que o laboratório é ruim ou alguma coisa deu errada. É que vírus é muito chato, tá? E PCR tem várias chaticezinhas pra gente trabalhar aí. A gente trabalha bastante lá no curso de infecciosas também para entender PCR de FeLV, que é outra coisa que deixa a gente bem zonzo aí, que dá dor de cabeça da gente entender diagnóstico, tá? O PCR tem seus probleminhas. Um deles quando a gente procura uma coisa no PCR, ela é bem específica, porque ela vai procurar o material genético daquilo, tá? E daí eles conseguiram esse teste dizendo que é de PIF mesmo, por quê? Eles conseguiram identificar lá no material genético do vírus qual era o pedacinho que sofreu mutação. Então, o que sofreu mutação não existe no corona normal. Então, eu consigo diferenciar os dois. Se eu pegar um gatinho que só tem o corona entérico, ele não tem a mutação, ele dá negativo. E pegar o carinha que tem PIF, ele vai dar positivo, porque ele vai ter esse pedacinho que tem mutação. Até aí tudo bem, lindo, maravilhoso. É bem específico. Então eu vou pegar o cara mutado. Maravilha. Aí eu tenho uma coisa pra contar pra vocês. Ele não faz sempre a mesma mutação, tá? Essa desgraça, além de tudo, pode fazer mais de um tipo de mutação. Então eu tá aqui, vários chifrudos diferentes pra vocês. Ele pode mutar vários pedacinhos diferentes. Principalmente, por exemplo, se é uma população, com muito gato, que fica replicando rápido demais, como as mutações são erros de replicação, cada hora ela pode dar erro num pedacinho diferente, tá? Hoje em dia, na literatura, a gente, até as últimas literaturas que eu me informei, a gente conhece 5 mutações da PIF. E esse exame consegue identificar essas 5, tá? O nosso maior problema
Eu não tenho nenhum estudo epidemiológico no Brasil dizendo qual mutação eu tenho no Brasil. E se for uma 10ª mutação, tá? E se os pacientes que eu estou atendendo é uma mutação completamente diferente, é um unicórnio, não é um chifrudinho, tá? Ele tem um chifrinho só, a mutação dele é diferente, tá? Quando eu mandar o exame, vai ser PIF. É uma mutação do corona, mas não é a mutação que eles estão procurando. Então pode vir como negativo, tá? E o proprietário precisa saber disso antes de pagar o exame, principalmente porque o custo desse exame, o custo no laboratório, está saindo próximo de R$300. Então tem o adicional de clínica e tudo mais, então tem clínica que vai sair R$500, R$1.000, dependendo do adicional, tá? Então a gente tem um complicante, eu vou falar pro cara, você vai me dar R$1.000, sei lá, 500, que seja. E eu quero fazer um exame, e ele vai dar positivo dizendo que seu gato tem isso e eu vou te dar certeza absoluta que ele tem PIF. Não posso fazer isso. Se o resultado vir negativo, né? Se eu juntei todas as pecinhas do quebra-cabeça e tinha muita cara de PIF, por isso eu mandei até pro PCR, mas vem negativo. O proprietário vai ver um papel escrito negativo para PIF. Que cara você fala para ele, gastei R$500 seu, veio negativo, mas eu ainda acho que é. Ele dá uma na sua cara e te processa, ok? Então assim, antes de gastar o dinheiro dele, você já explica, olha, eu tenho um exame aqui, ele é mais confirmatório, né? Se ele der positivo, eu consigo te dizer que realmente é PIF, infelizmente, mas eu fecho melhor o diagnóstico do seu paciente, né? A gente pode parar de procurar outros diagnósticos, porque eu vou fechar em PIF. Porém, eu tenho um problema nesse teste. Se o teste se o vírus do seu animal for muito diferente do que eles estão procurando, o teste vai dar negativo. Então a gente vai ter esse problema. Você realmente ainda quer gastar mesmo assim? Eu sei que eles já são difíceis de gastar. Quando a gente acha complicante, daí que eles são, né? Mas tem muito proprietário de gato que aceita, porque o proprietário de gato é muito dedicado, acaba gastando dinheiro que às vezes não tem para conseguir fechar as coisas. Mas como também muitos deles são às vezes meio, né, tem o gato muito como filho, eles entram em piripaque, ficam muito nervosos e podem descarregar em vocês. Então já prepare sua munição antes, né? Olha, pode dar negativo, ok? Então o teste é lindo, maravilhoso, vim trazer novidade para vocês, que talvez diminua a dor de cabeça de vocês aqui no diagnóstico, porque é um teste que vai dar uma segurança maior na resposta. Finalmente a gente tem um teste pouco invasivo, porque é só uma coleta de sangue, geralmente, a gente já vai conversar disso. Mas lembrem desse porém, o proprietário precisa saber disso antes, beleza? E tem mais um porém, desculpa, mas é o último porém, eu juro, tá? PCR tem disso também, a gente também conversa bastante disso na FeLV, ok? E na PIF também vai ser importante. Lembra que eu falei que o gato pode ter efusão no tórax, no coração, no abdômen, pode ter seca, pode ter úmida, pode ter sinal neurológico, pode ter, muitos deles têm uveíte, que é uma alteração no olho, tá? Então quer dizer que o vírus está nesse tipo de tecido. Se o cara só tá tendo sinal neurológico, né? Ele tá convulsionando, andando torto, tem alguma coisa neurológica acontecendo com esse paciente, mas ele fecha nas minhas outras pecinhas do diagnóstico. Que material eu tenho que mandar pro PCR? Vamos pensar? Se o vírus está mais na cabeça, o material mais fácil, né, de eu pegar um pouquinho do vírus, não vamos tirar a biópsia do cérebro, mas a gente pode mandar líquor, tá? Vai ajudar muito. Eu posso mandar também a efusão, se esse paciente tiver. Eu coleto lá um pouco da efusão, mando a efusão também, tá? Porque possivelmente naquele líquido vem alguma quantidade de vírus. É uma frase tosca, mas eu preciso sempre lembrar ela quando eu falo de PCR. PCR é muito sensível, muito específico. Se o que eu estou procurando está dentro da minha amostra. Então, se eu tenho um problema no dedinho do pé, eu tenho que mandar o dedinho do pé, tá? Não adianta eu mandar sangue se o meu problema tá lá, porque o meu problema está no dedinho do pé. Então, eu vou ter que pensar nisso quando eu for escolher a minha amostra também, tá? Tem efusão? Vou mandar efusão. Mando sangue junto também, porque é uma amostra fácil de coletar, geralmente, né? De gato nem sempre, mas é pouco invasiva, em geral tranquila. Não vão mandar o olho do gato, mas muitos oftalmos conseguem coletar material do olho para mandar também, eles conseguem coletar com agulha. Eu tenho agonia, mas é possível quando eles têm, por exemplo, sinal de uveíte.
Se tem um linfonodo muito aumentado, por exemplo, eu posso mandar, né, fazer um ultrassom, puncionar esse linfonodo com agulha e mandar esse tipo de material. Se eu coletei uma biópsia desse paciente, eu posso mandar tecido. Só não pode mandar em formol, tá? Senão você vai matar o vírus ali, não vai dar certo. Então, assim, recomendo ligar para o laboratório antes de mandar, tá? O laboratório tem toda a equipe que consegue falar com vocês nesse sentido. Olha, é melhor mandar isso ou aquilo. Se for tal material, manda em tal meio de cultura ou nisso ou naquilo, que vai ter mais chance do seu resultado dar certo. E uma coisa que eu preciso contar para vocês, PCR não cobra mais se eu mandar sangue, líquor, linfonodo e não sei o que, tá? Se eu mandar 20 amostras, ele vai fazer uma papinha dessas 20 amostras e rodar um exame. Só que eu vou ter uma quantidade de vírus muito mais alta, né, para esse exame. Então a chance de eu pegar é muito mais fácil, tá? Então pensem nisso também quando forem mandar a amostra para PCR. Eu preciso saber onde o vírus está escondido, beleza? E daí, né, muita gente deve ter tido uma esperança linda e maravilhosa com o nome dessa palestra já, que é novidades no tratamento. Muita gente que já, né, conhece de PIF ou já viu cursos aí, sabe que a PIF não tem cura, né, que ela tem 100% de mortalidade. Graças a Deus esse cenário começou a mudar, tá? Eu ainda tenho umas notícias porque ainda não é tão disponível, mas a gente precisa ter noção do que está mudando, tá? Porque eu já tive muito proprietário que vai pesquisar e eles não procuram mais no Google. Agora eles vão pro Google acadêmico. Eles já vieram o proprietário para mim assim que era engenheiro e veio, eu estudei essa tese de mestrado de veterinária aqui, né? E eu achei uma medicação nova, eu gostaria de usar no meu gato. Eu pensei, meu Deus, eu nunca ouvi falar desse nome, tá? Então a gente precisa se adiantar ao proprietário. Se tá saindo estudo sobre tratamento de PIF, eu preciso conhecê-los para poder conversar com esse proprietário e dizer, ó, isso é disponível, isso não é, isso tem efeito colateral, isso não tem, e conseguir entender o que a gente vai fazer com aquele paciente em particular. Então a minha ideia aqui hoje não é dizer um novo protocolo para vocês, porque infelizmente eu ainda não tenho. Mas é dizer, o que a gente tem de tratamento, né, que está evoluindo da PIF, é isso aqui, tá? A primeira novidade aí, né, é o poliprenil, que é um imunoestimulante. Aí a gente já começa tipo, peraí, Carol, você acabou de falar que é uma doença autoimune. Como é que você quer usar um imunoestimulante? Eu sei que é complicado. Eu tinha que dar uma aula de imuno para vocês se fosse para explicar aqui no momento, tá? Mas ele vai usar uma outra via da imunidade. Ele vai tentar matar esse vírus, reduzir a quantidade de vírus por uma outra via que não essa dos anticorpos, tá? Então ele vai ajudar nesse sentido. Por isso eu consigo usar um imunoestimulante para uma doença, tá? E esse imunoestimulante geralmente é usado em doenças virais aí, por isso ele começou a ser usado na PIF, né, como um teste. Vai que ajuda, né? Os primeiros estudos com ele são de 2009, tem as referências aqui embaixo, mas se quiser entra em contato com a gente passa os artigos também, não tem problema. E esse estudo de 2009 eram com 3 gatinhos, né, de PIF seca, aquela que só tem as piogranulomatosas, tá? E, né, nesse estudo o autor relata que os gatinhos tratados, né, com poliprenil tiveram sobrevida de 2 anos, tá? E teve assim, o gato com PIF, dificilmente a gente passa de 6 meses, tá? Então 2 anos é coisa pra caramba, tá? E no artigo eles falam, até a data da publicação ainda vivos, né, com 2 anos. Depois disso eu não achei literatura pra ver se eles informaram quando esses gatos morreram ou não, ok? Mas os mesmos autores repetiram esse estudo, daí com um N um pouquinho maior. Em 2017, né, teve a publicação com 60 gatos com PIF seca. Então, de novo, eles tentaram com a seca. Então, não tem estudo ainda com poliprenil para úmida mostrando esse tipo de coisa, tá? Mas na seca, né, eles tiveram mais tempo de sobrevida. Então, de novo, eles tiveram esse resultado, né? Em vez dos gatinhos viverem meses, eles viveram aí muito mais, né? Então, 8 dos gatinhos dele sobreviveram 200 dias e 4 gatinhos sobreviveram mais de 300 dias, cada um com, né? Isso é a média mais ou menos, né? E reduziu os sinais clínicos também, melhorou a qualidade de vida. E o que eu falo muito nas doenças infecciosas, porque a maioria não tem cura, né? É isso, se eu melhorar a qualidade de vida do meu paciente, se eu permitir que meu paciente possa interagir com o proprietário, possa passar mais meses vivendo tranquilamente, ele não sabe que ele vai morrer em 2 meses, tá? Ele não é que nem a gente que fica lá sofrendo de câncer, né? Tem 1 mês de vida.
eles vivem tranquilos e o proprietário curte esse tempo também de ver o gato se sentindo bem, sem vomitar, sem ter que ficar drenando efusão e tudo mais. Então, é uma medicação que a gente já começa a conseguir trabalhar com esses gatos melhor, porque o que a gente tem hoje em dia ainda é o corticoide, e os gatinhos com a seca até duram um pouquinho mais, em cerca de 6 meses, por aí. Os com úmida, em geral, 2, 3, 4 meses, no muito resistente, tá? Então já é assim, não é um tratamento de cura, mas é um tratamento que melhora o sinal clínico e prolonga a vida desses pacientes. E é o primeiro passo. Talvez isso venha a ser um tratamento adjuvante com alguma outra coisa um dia, tá? E daí tem um detalhe importante desse artigo que eu trouxe para vocês, porque eu já ouvi umas coisinhas meio erradas sobre ele, tá? Os autores relatam em alguma parte do artigo ali, né, que o tempo de sobrevida desses pacientes foi significativamente mais longo nos pacientes que não usaram corticoide concomitantemente, então que não usou o poliprenil mais corticoide, tá? E daí eu já vi gente falando assim, que pra PIF não se usa mais corticoide, que é um absurdo trabalhar com corticoide pra gato, que isso é errado de se fazer. Não é, tá? Os próprios autores discutem aqui, ó. E eu tirei do artigo pra vocês verem como eles falam, ó. Nossa primeira suposição foi que os corticoides foram utilizados em casos mais graves, mas nós não encontramos justificativa para essa suposição. O pequeno tamanho da amostra não permite excluir que o menor tempo de sobrevida dos gatos tratados concomitantemente com o poliprenil e com o corticoide pode refletir indiretamente a gravidade da doença. Então, os próprios autores dizem, realmente, com o corticoide parece que eles viveram menos, mas talvez os veterinários optaram por usar corticoide nos gatos que não estavam respondendo tão bem ao poliprenil, nos gatos que estavam com sinal neurológico, já com uma efusão importante, né, que a PIF seca pode virar úmida, ou alguma coisa assim. E eles não conseguiram identificar esse tipo de coisa no estudo, tá? E a amostra que, né, ficou com corticoide e com o poliprenil junto era muito pequenininha. Então, eu não posso dizer que é por causa do corticoide, porque a amostra é pequena, não deu estatística, tá? Então, pelo amor de Deus, não usem esse tipo de artigo para dizer coisa errada. Os artigos ainda, os compêndios, os guidelines sobre PIF ainda orientam a utilização de corticoide nesses pacientes. Então, se eu não tenho disponível poliprenil, se eu só tenho corticoide para usar no meu paciente, é o que eu vou usar. Eu não vou deixar ele agonizar sem nenhuma medicação. Corticoide melhora a clínica desses pacientes, dá qualidade de vida, ok? Então, assim, eu já ouvi alguns colegas que estão usando poliprenil no Brasil, então tem como comprar esse tipo de medicação, ela não é muito barata, e é chatinha essas coisas de importar e tudo mais, né? Mas, assim, se você tem a disponibilidade de usar esse tipo de tratamento, ótimo, tá? Nesses artigos mesmo, tem a dosagem, como que utiliza, como é que é feito o tratamento e tudo mais. E dá para usar ele, só que o proprietário precisa estar ciente de, antes disso tudo, de novo, tá? A medicação é cara, ele vai precisar ficar indo na sua clínica para aplicar, porque a aplicação é com injeção, não é medicação oral, tá? Então ele vai ter que pagar a aplicação, pagar a medicação, pagar teu atendimento, tudo mais. E ele não pode achar que o gato dele vai estar curado por causa disso, ok? Ele tem que entender que é uma medicação que talvez dê efeitos melhores para esse paciente, que dê qualidade de vida e uma sobrevida melhor, mas com mais qualidade, ok? E daí agora estão saindo algumas outras artigos, né, um pouco mais recentes aí, ó, 2018, que é com esse nome esquisitinho, tá? Que é um antiviral. E é um nome esquisitinho mesmo, porque ele ainda está em desenvolvimento. Então esse é o nome do elemento dele mesmo lá, como se fosse, né, do princípio ativo da medicação. E ele ainda está sendo, então, testado. Ele ainda está sendo usado internamente nessas faculdades, nessas empresas que estão desenvolvendo esse tipo de antiviral, tá? Esse estudo, né, que a gente tem aqui, que é 2018, a gente tem, então, foram utilizados, né, 20 gatinhos, 14 com úmida e 6 com seca, então esse eu já começo a ter alguns gatos com úmida. Só foram excluídos gatos que já no início do estudo já estavam com sinais neurológicos, porque a gente sabe, pelo menos de rotina, né, que quem tem sinal neurológico, em geral, ou o proprietário não aceita aquele tipo de sinal, porque, né, vai ficar o gato convulsionando direto ali, vai, né, judiação, digamos assim, né, é ruim, é estressante e tudo mais, e geralmente os pacientes evoluem muito rápido. A doença vai de uma convulsão por semana para 3 no dia para entrar em status epilético, tá? Então o negócio é muito rápido, então eles já excluíram esse tipo de paciente.
Com o antiviral, então, teve melhora dos sinais clínicos, né, nas primeiras 2 semanas de tratamento, então com 2 semanas eles já estavam muito melhor clinicamente. Só que alguns gatinhos retornaram sinais clínicos, né, com 1 a 7 semanas depois da parada, né, que eles fizeram um período de uso do antiviral. Quando parou, alguns gatinhos 1 semana depois já tiveram sinal clínico, outros só 7 semanas depois, né. 8 desses gatinhos que tiveram sinal já entraram com sinal neurológico direto, então é uma resposta meio ruim, né? Ele tava bem, tava tudo tranquilo, feliz, contente, sendo tratado. Daí ele vai pro neurológico, que é o pior de todos, tá? E 5 tiveram recorrência de lesão no abdômen, né? Alterações abdominais. 5 gatinhos, né, que passaram por esse tratamento e tudo mais, estavam com remissão. Então, não tinha sinal clínico, não tinham alterações na maioria dos exames que eles fizeram. E esse artigo é bem interessante, ele faz bastante exames em geral, assim, para fechar a PIF, ele fecha com PCR, com tudo bonitinho. É bem legal o desenho do artigo, tá? E eles estavam com esses gatinhos com remissão, então sem nenhuma clínica e nenhum exame alterado a princípio, com aí 11,2 meses, tá? Até a publicação do estudo, né? Então, publicou em 2018 e 5 gatinhos não tinham nem morrido, nem ficado mais doentes aí com essa medicação. Resultado lindo, maravilhoso, para quem tinha 100% de mortalidade, né? Com o outro tratamento ou, né, com corticoide ou com alguma outra coisa assim. Já é uma paz para a nossa alma, ok? O que eles tiveram de problema, né? De efeito colateral da medicação. No local da injeção, de novo esse é injetável, né, subcutâneo, eles tinham uma leve necrose ali local, então dava uma ardência local, né, os gatos reclamavam de dor no local da injeção. Tinha uma perda de pelo, né, e a princípio não voltava o pelo, mesmo acompanhando por meses, ele ficava com esse buraquinho, mas não morrer de PIF e ficar com umas carequinhas, tá super de boa, né? E alguns gatinhos, como, né, a PIF acontece muito nos gatinhos com menos de 1 ano, os gatinhos que começaram a usar a medicação e eram muito jovens, ainda estavam com a troca ali dentária, né, ficaram com os dentinhos de leite mais tempo do que deveria, então manteve o dente de leite, atrapalhou a dentição desses pacientes. Mas nada muito grave com isso, assim, né? Nada de absurdo. Tava mais isso de efeito colateral, não tiveram mais nada importante além disso. E melhora dos sinais clínicos, tá? Então, a conclusão já desse primeiro estudo, né? Os autores falam que é um tratamento promissor para os gatinhos com PIF e abre a porta da medicação com terapia de drogas antivirais para PIF, né? É o primeiro artigo trabalhando realmente antivirais de uma forma eficiente, né? Porque já se tentou usar outras coisas, mas de uma forma mais eficiente, com melhora clínica e, né, em teoria, remissão aí de um bom período nesses gatos com drogas antivirais. Aí esses mesmos autores continuaram trabalhando, né? E em 2019, então artigo fresquíssimo para vocês, é de fevereiro, eles publicaram mais um artigo com antiviral. Parece o mesmo, mas não é uns outros númerozinhos diferentes, tá? Mas é o mesmo autor, talvez eles tenham mudado ali alguma coisa para ficar mais eficiente esse antiviral contra o vírus da PIF mesmo, tá? Dessa vez eles pegaram 26 gatinhos com úmida e 5 gatinhos com seca. 5 gatinhos, né, não necessariamente com a seca, dos 2 grupos, já morreram logo nas primeiras semanas de tratamento, né, já tiveram uma evolução bem negativa da PIF, então eles mantiveram só 26 gatos com 12 semanas de tratamento, então eles colocaram 12 semanas usando o antiviral. E, né, de resultado a princípio, eles têm vários resultados particulares desses gatos, né, no artigo ele fala um pouquinho mais detalhadinho, assim. Mas, em geral, assim, né, eles estão com 24 sobreviventes de longa data, né? O que está mais tempo vivo até agora já está vivo por 18 meses, então ele já tem uma data um pouco melhor do que o artigo anterior, que era 11, lembra? Então, está sobrevivendo e com qualidade de vida, então com redução de sinal clínico, tá? E a princípio eles tiveram os mesmos efeitos colaterais do anterior, então a alteraçãozinha de pelo ali na aplicação, a ardência um pouquinho também, e a alteração dentária nos gatinhos muito jovens, tá? E nesse estudo, a conclusão dos autores é assim, que o desenho do estudo, né, e os parâmetros de tratamento determinados, então eles melhoraram o parâmetro para dose, para aplicação, quantas semanas, né, eles melhoraram um pouco esse tipo de desenho do estudo, são essenciais para futuros esforços na comercialização deste ou de medicamentos similares contra a PIF, tá? Só daí tem um pequeno detalhe que a gente tem que ler o artigo com cuidado, tá? A empresa, né, que desenvolve esse antiviral
é dos primeiros 2 autores do artigo, ok? Então a gente tem um pequeno, né, elo ético aí, essa conclusão me deixou com um pouquinho de pulga atrás da orelha, porque eles concluem que, nossa, vai ser fácil de comercializar. Não gostei desse tipo de conclusão, tá? Eu preferi uma conclusão assim, vai ser bom pros gatos, ok? Pra mim seria um pouquinho mais idônea. Então eu ainda tô com uma pulguinha atrás da orelha, mas a gente já tem aí, pelo menos, né, se os resultados realmente forem idôneos, legais, bem baseados e se manterem assim, a gente tiver outros autores também comprovando essa eficiência, uma amostra maior, mais gatos realmente sobreviventes, né, e não só com uma remissão que realmente diminua a mortalidade da PIF, eu vou ficar muito feliz, tá? Então, assim, eu sei que talvez agora essa seja a cara de vocês, né? Tipo, eu queria um tratamento novo, eu queria resolver, eu queria curar os meus pacientes, eu queria, né, parar de ter problema com a PIF. Como eu disse, eu não vim trazer o protocolo perfeito e a droga perfeita. Infelizmente ainda não. Mas eu preciso que vocês saibam dessa informação. Porque se o proprietário for no Google e ler antiviral contra PIF, ele existe, tem sobrevida maior, tem melhora de sinal clínico, mas ainda não está disponível comercialmente, até onde eu saiba, pelo menos. Não tem descrição disso. E eu tenho uma informação chata para contar para vocês. Mas veterinário no Brasil é proibido de usar antiviral, tá? É a mesma história daquelas coisas de leishmaniose. Então, os médicos, né, humanos acreditam que se a gente usar muita medicação em animais, a gente pode ter resistência, alguma coisa assim, para as medicações humanas. Então, eles têm medo que se a gente ficar usando muito antiviral em animal, talvez atrapalhe o tratamento do HIV, né, humano. Então, a gente tem proibição. Se vocês passarem antivirais para esses pacientes, para FIV, para FeLV, para PIF, para outras doenças que o antiviral seria interessante, a gente pode perder o CRMV, a gente pode responder processo. É ilegal fazer isso como um veterinário no Brasil. Espero muito que essa lei mude, que algum gato de advogado tenha problema e a gente consiga brigar como a gente brigou com a leishmaniose. Mas infelizmente ainda não tem. Como os estudos estão iniciais, eu rezo muito, eu tenho muita fé que até esses estudos melhorarem, talvez essa lei caia. Então rezemos, né, para que quando realmente ficar disponível a gente pare de perder paciente, tenha um antiviral adequado para usar para os nossos pacientes, tá? Se puderem usar o poliprenil, ele não é proibido pra gente, porque ele não é considerado um antiviral, tá? Ele é um imunoestimulante, então ele é liberado. Mas lembrem de falar pro proprietário que não é cura, tá? E se informem sobre isso, saibam, né? Acompanhem esse tipo de coisa que o proprietário vai pegar no seu pé para tentar saber. E quando a gente responde eles, né? A gente tá, não, eu já li sobre isso, o artigo desse ano eu já sei. O cara te ama, né? Ele vai te seguir pro resto da vida e você vai ter um proprietário fiel ali com você. E você vai estar sabendo as melhores medicações para usar com seus pacientes, ok? Então, assim, só para não deixar vocês sem nenhum tratamento para esses gatinhos, tá? O tratamento que eu ainda acabo usando, né? Quando eu não tenho poliprenil, pelo menos, vai ser mesmo a imunossupressão, ok? Eu preciso deixar o proprietário ciente que no Brasil a gente não tem cura, a gente não tem um antiviral, tá? Ele precisa saber disso para ele não achar que você tá enganando ele. Eu tenho que pensar quando tratar esse paciente, como tratar esse paciente. Cada pacientinho vai ser um, tá? Alguns vão se beneficiar com drenagens, outros mais com corticoide, cada um vai ser de um jeito. E eu só vou propor eutanásia para esse paciente se eu tiver certeza absoluta que é PIF e que o gato tá mal, que ele não merece ficar ali agonizando até o último suspiro, tá? Eu não vou propor eutanásia se podia ser um linfoma, se podia ser uma peritite séptica, se podia ser outra coisa. Então, fechem diagnóstico direito antes de querer fazer eutanásia no paciente, ok? Então, só vão fazer eutanásia com uma certeza melhor do diagnóstico. Eu sei que às vezes você não vai conseguir fazer o PCR porque não tem dinheiro ou outra coisa assim, mas trabalha com as pecinhas do quebra-cabeça que você tem disponível. Raciocina, trabalhe em cima desse paciente o melhor que você puder, antes de matar ele porque você achava que era PIF, ok? Então, de medicação, o que a gente ainda faz, né, e o que os guidelines acabam falando um pouquinho mais, é para suprimir mesmo, a gente vai então melhorar a doença imunomediada, tá? E a gente usa prednisolona, tá? A lona grandão ali,
porque gato só usa prednisolona. Prednisona não funciona em gato, ok? Eles não metabolizam no fígado. E a gente usa doses de 2 a 4 miligramas quilo CID, tá? CID ou BID, né? Dia, na verdade. Vai depender muito do paciente. Eu já cheguei a usar um pouco mais que isso até, tá? Então, melhora sim a qualidade de vida deles, sinais clínicos, a efusão diminui, tá? Ajuda bastante. É o que a gente tem. Não cura, mas deixa eles melhorzinhos, tá? Para quem ficou curioso, o interferon que a gente tem disponível no Brasil, né, que a gente tem o humano, mas também o felino, né, que a gente poderia importar, não tem indícios de realmente resposta para PIF, então não tem uma melhora absurda por causa do interferon, tá? Não tem literatura para isso. O que eu já cheguei a usar, que às vezes a gente indica, é usar no contactante da PIF, né, que o cara tem 5 gatos, um tem PIF, ele entra em pânico achando que ele vai ter ali, todo mundo vai ter PIF, né? Então, às vezes no contactante, para manter a imunidade dele um pouquinho melhor, eu já cheguei a usar interferon, mas também não tem disso em literatura, ok? Então, pensem bem antes de usar aí alguma coisa neles. Beleza? Agora a gente vai responder mais um pouquinho de dúvidas aí de vocês. Eu sei que pode ter sobrado um tantinho aí de dúvidas para vocês, por causa, né, porque a gente abordou um pouco da PIF, eu quis trazer atualização aí para vocês, mas eu trabalho isso um pouquinho mais aprofundado, né, realmente no nosso curso de doenças infecciosas dos felinos. Para quem tem interesse, o link do curso tá aqui na descrição, tá? Então vocês conseguem entrar, ver um pouquinho melhor, para vocês se atualizarem mais sobre a PIF e coisas assim. E, né, para vocês verem o link, então estão me falando aqui que é para vocês atualizarem a página, tá? Dá um F5 aí que o link aparece. Vocês conseguem entrar lá, ver como é que a gente trabalha, que doenças que a gente trabalha. No curso também, todas as aulas vão ter casos clínicos, então você tem que raciocinar, aplicar aquilo. Eu fico de tutoria com vocês, então se vocês tiverem dúvidas, mandem dúvidas à vontade pra gente, que a gente conversa lá. Eu mando mais artigos para vocês, tá? E a gente consegue trabalhar um pouquinho mais aí pra gente se aprofundar ainda mais na PIF para ajudar esses pacientes. Também na FIV, na FeLV, na Toxo, né? Tem outras doencinhas legais aí pra gente trabalhar. Eu vou dar uns minutinhos aí pra vocês tomarem uma aguinha, fazer um xixi pra quem tá apuradinho. E daí a gente volta aqui um pouquinho pra gente tirar umas dúvidas se sobrar alguma coisa aí, beleza? Muito obrigada!
Oi, pessoal, voltamos pós-água e pós-xixi aí, né? Então a gente não teve nenhuma pergunta aqui muito elaborada pra gente, né? Mais umas conversas com a gente. O chat vai continuar disponível aí pra vocês mais um pouco, pra vocês mandarem se tiverem alguma pergunta. Ela vai ser redirecionada pra mim, então a gente conversa também se ainda faltou alguma perguntinha. Tem meu e-mail aqui do lado para quem quiser, né, entrar em contato comigo, se quiser algum artigo, alguma dúvida, alguma coisa também posso conversar. Tem o contato também direto da Vet Educa, se quiser entrar em contato comigo pela Vet Educa também, eles redirecionam para minha pergunta, sem problema nenhum. E espero então que a falta de dúvidas aí seja porque vocês vão se aprofundar mais no curso de doenças infecciosas, né? Espero vocês pra gente conversar bastante aí sobre isso. Para quem, né, chegou atrasado na aula, alguma coisa aí porque estava trabalhando, algo do tipo, e quiser assistir a aula depois, já vai estar disponível, né, daí não no ao vivo mais, mas vai conseguir assistir a aula inteira, então fique tranquilo aí que você vai assistir. E também, né, se depois de assistir a aula não mais ao vivo, ainda tiver dúvidas, manda pra gente, tá? A gente se vê por aí, então, muito obrigada e boa noite a todos.